Ah, maravilha. Pronto. Bom, bora começar então. Pessoal, bem-vindos e bem-vindas. Eu estou muito feliz assim, de estar aqui com essa comunidade. A gente estava bem ansioso, principalmente nós aqui do background, do backstage, para trazer realmente poder conversar com vocês. A gente queria conhecer a carinha de todo mundo. A gente tem ali uma fotinho na plataforma, mas é legal a gente poder ter essa interação, um encontro aí para todo mundo se conhecer. Então, bem-vindos ao nosso primeiro encontro da comunidade BRICS The Catalyst. Vou apresentar um pouquinho da nossa programação. Perdão, vou me apresentar primeiro. Bom, meu nome é Juliana NG. NG não é abreviação. Eu sou filha de pai e mãe chineses, por isso esse sobrenome é diferente. Me conectei bastante aí com a China em 2019, quando eu fui para Tsinghua, fiquei 6 meses lá realmente na intenção de fazer essa imersão, porque por mais que eu tenha essa descendência, eu não era tão familiarizada com a cultura, inclusive falo muito pouco mandarim, eu acredito que tem gente aqui que fala melhor do que eu em mandarim. Algo que não está no meu currículo é bem isso, eu acho que o sobrenome é sempre muito atípico, todo mundo acha que é abreviação, ou então que digitou errado, então eu acho que isso é uma coisa bem diferente de mim. E também eu sou muito essencialista, então eu sou aquela pessoa que quando vai viajar, tem muita gente que às vezes tem medo de, nossa, será que eu vou esquecer alguma coisa? Eu sou aquela que odeia levar coisa que não vai usar. Então esse é um pouquinho do que não está no meu currículo. Local atual, eu estou no Brasil, mais específico, Passos, Minas Gerais, bem interiorzinho de Minas, mas estou fazendo faculdade em São Carlos, interior de São Paulo, então fico transitando essas duas cidades. Meu país preferido do BRICS, eu acho que eu sou suspeita, mas com certeza a China. Eu acho que ganhou aí um espaço, um pouco da minha descendência, mas depois desse intercâmbio ficou muito forte assim para mim. Eu acho que isso é o que trouxe para eu fazer parte aqui dessa comunidade. Então, me apresentando aí, agora sim eu vou para o cronograma, um pouco da agenda e o que a gente vai conversar aqui nesse nosso primeiro encontro. O primeiro bloco é um pouco sobre nós, então, quem são os BRICS The Catalyst, quem que constrói essa comunidade, quem que idealizou o projeto, então contar aí um pouquinho de onde surgiu essa ideia, eu acho que faz todo sentido para a gente estar conectado com o propósito aí de realmente quem tocou o projeto. Depois a gente vai ter talks com convidados, já teve um spoilerzinho aí no Instagram, mas a gente vai ter convidados muito bacanas para a gente ter realmente insights do que a gente procura aqui nessa comunidade, ou então o que a gente pode acrescentar, então o segundo bloco aí de talk. E o terceiro bloco é de realmente construção de comunidade e conexão. Então, eu acho que é o bloco que eu estou mais ansiosa, é o bloco que eu quero realmente interagir com vocês, não só eu, mas todo mundo que está aqui, eu acho que vai ser muito rico para todo mundo. Legal. Outra coisa também, só comentar, se alguém quiser tirar foto, postar no Instagram, não esquece de marcar a gente, tá aí o nosso Instagram, brics.thecatalyst. Boa. Um pouco para a gente começar e quebrar o gelo aqui nessa dinâmica, nesse encontro. Não sei se todo mundo aqui conhece, mas é o Mentimeter. Queria que vocês acessassem esse link, inclusive eu vou colocar aqui no chat de novo, mas vocês podem acessar mente.com e colocar esse código aí, 45810994. Mas vou colocar também o link aqui no chat. Qual que é a dinâmica, né? Então, vocês acessem em uma palavra qual é a sua expectativa para o nosso encontro de hoje. Assim, a gente pode estar alinhado e até trazer, tornar esse encontro mais rico. Ai, só um minutinho que eu não estou achando o link. Vou colocar ele aqui, achei. Show. Obrigada, Agatha. Excelente, Paulo também mandou. Boa. Aí vai formando uma nuvem de palavras aqui para mim, e aí no final do encontro também quero mostrar para vocês. Mas vão colocando aí, gente, 3 palavrinhas de quais as expectativas de vocês para o encontro de hoje. 5 minutinhos para essa primeira dinâmica. Na verdade, Agatha, eu acho que eu vou... Quer deixar de compartilhar e eu compartilho o que já está aparecendo aqui para mim? Que está tendo umas palavras muito legais e eu acho que seria bacana. Ótimo.
Vou te adicionar como co-host. Excelente, Ju. Pode mostrar. Boa, agora vocês já estão vendo, né? Bom, eu acho que principalmente maior a gente tem conexão / conexões, né? Eu acho que está muito alinhado com o propósito aqui da comunidade. Depois a gente tem oportunidades, que legal, é uma palavra bacana de ver por aqui. Inspiração também, eu achei muito bacana. Ideias, interação, aprendizado, network, então bastante palavra diferente assim do padrãozinho. Então, que bacana, pessoas, sonhos, aprendizagem, sonhos foi bacana, hein? Não sei quem colocou, legal essa palavra. Histórias, intercâmbio, compreensão, potenciais, troca, show. Legal, pessoal. Bom, então essa daqui é um pouco das expectativas que a gente tem para o encontro de hoje. Bacana. Agatha, eu vou parar de compartilhar se você quiser entrar de novo com o PowerPoint. Olha. Bom, é legal escutar vocês também. E aí eu queria já aproveitar, já que eu me apresentei um pouquinho, falei aonde eu tô, eu acho que aqui a gente tem um grupo bem diferente, então se vocês quiserem comentar aqui no chat em qual cidade / país vocês também estão, eu acho que faria muito sentido para a gente já ir tendo um aquecimento aí para o nosso encontro. Bom, começando aí nosso bloco 1, realmente sobre nós, né? Quem que é o Bricks The Catalyst, da onde surgiu esse projeto. E queria então passar a palavra para o Paulo para falar um pouco mais sobre o nosso projeto aí. À vontade, Paulo. Obrigado, Ju. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, meu nome é Paulo, eu sou um dos idealizadores e uma das pessoas que tem ajudado a tocar esse projeto. E o Bricks The Catalyst surgiu em 2019, em Beijing, na Tsinghua, com mais algumas outras pessoas que estão aqui dentro desse projeto. E de algumas constatações / inquietudes. A primeira constatação, chegando na China e conhecendo os outros brasileiros, é de que a gente, enquanto pessoas e profissionais, a gente tem uma qualidade técnica muito boa, né? Não sei se alguém já se perguntou, já teve dúvida de, ok, né, aqui no Brasil, eu tenho essa formação, mas e se eu for para fora, como que eu vou me ver e me enxergar em relação aos outros? E conversando com os brasileiros que a gente conheceu em Beijing, cada um tinha uma história mais legal que a outra. Então, isso chamou a atenção. A segunda constatação foi de que não existia, e acho que não existe, um caminho único e determinante para chegar lá. Cada um veio de um lugar, né? Cada um teve um percurso, uma trajetória. Teve gente que descobriu a China na graduação, porque estudou, teve gente que conheceu alguém que foi, teve gente que teve alguma coisa relacionada ao trabalho, teve gente que alguma área do conhecimento acabou levando. Enfim, são vários caminhos que levam para a China. Acho que todos os caminhos levam para a China, não é mais para Roma atualmente. Mas ficava muito claro a cada vez que a gente conversava com uma pessoa, ou que a gente conhecia a história da pessoa, o quanto foi importante o trabalho individual. E a pessoa, assim, muita gente ajuda, você tem ajuda institucional, pessoal, uma série de coisas, mas assim, é o seu desejo e a sua vontade, sua força de vontade para conseguir chegar. E isso, por um lado, é muito legal, porque eu acho que prestigia todo o esforço daquele que se esforçou e conseguiu. Mas quando você pensa isso de forma não individualizada e talvez num processo maior,
como todo processo, você acaba enxergando que existe perda nesse caminho, né? Porque quando você chega, pelo menos para gente, para mim, quando eu cheguei na China, eu só conheci quem conseguiu chegar lá. E eu imagino que muita gente tenha tentado ou tenha quisto e desejado, mas não conseguiu, né? E aí as perguntas são por que não foi possível fazer isso. Então, essa inquietude de que, ok, né, no Brasil as oportunidades não chegam para todo mundo, ok, no Brasil o acesso ou os recursos não são minimamente distribuídos, e ok, dentro da academia brasileira, esse processo de intercâmbio ou esse processo de ir para fora replica um pouco da sistemática e do modelo acadêmico que a gente tem no Brasil, que é um pouco de feudo, né? Então, a gente conheceu um professor lá na Tsinghua, que está aqui, que é o José Orlando, e que vai falar depois, e ele trouxe a experiência dele com o BRICS, e ele falou, cara, eu já consegui trazer um número X de alunos para a China, eu já consegui trazer um número X de alunos para a Índia, e aí meio que foi modelando e contribuindo e acendendo essa luzinha. Então, ok, os brasileiros que estão aqui estão como? A inquietação é essa, por que a gente não consegue trazer mais brasileiros? Por que a gente não consegue fazer isso de forma mais ampla? Por que a gente não consegue dar essa oportunidade e transformar a vida de mais pessoas? Porque eu não sei quantos de vocês aqui já foram para a China ou não, mas é uma experiência transformadora e depois que você vai para lá não tem volta, você passa a ver o mundo de outra forma. E a nossa vontade é levar isso para cada vez mais pessoas. Então, a gente começou a modelar um projeto de alunos e professores para alunos e professores. Então, a ideia é que esse projeto seja algo totalmente inclusivo, não exclusivo, como determinadas redes ou como determinadas propostas. E o nosso foco é exatamente esse, em alunos e professores, com diversos níveis de interação e maturidade em relação à China e aos países dos BRICS, mas especialmente focados neles. E aí, só contextualizando um pouco, isso foi em 2019, então a gente saiu da China, mais precisamente de um Hutong, com essa ideia. Para quem não sabe, o Hutong são algumas vielas e bairros, não sei como explicar, assim, tem uma definição e uma modelagem geográfica típica da Índia e a forma de interação onde as pessoas vivem, etc. Então, saiu de lá. E aí, depois que a gente saiu de lá, cada um foi para um lugar. 2020 foi um ano da pandemia. Eu, hoje, antes também, eu me encontro no Canadá, eu moro em Montreal. Eu vim fazer meu mestrado na McGill e decidi ficar. E fiz parte do meu mestrado na Tsinghua. Então, foi assim que eu cheguei na Tsinghua. E mesmo depois de tendo saído, cada um, teve gente que ficou na China, teve gente que voltou para o Brasil, eu vim para outro lugar. E a gente continuou com essa ideia. Então, a gente foi amadurecendo a ideia e definindo algumas coisas, né? Definindo como a gente queria essa comunidade, aonde a gente queria essa comunidade, como fazer essa comunidade, como construir, quais projetos tocar, quais seriam os blocos formadores disso que a gente está querendo fazer. E bem num modelo chinês de construção e de longo prazo, onde a gente vê, enxerga e gostaria de que um dia essa iniciativa fosse capaz de transformar em escala industrial a vida de jovens brasileiros que estão na academia ou que estão até pré-academia e que a gente consiga levar a maior quantidade de pessoas para viver, experimentar aquilo que a gente teve a oportunidade indo para fora. Então, não sei se eu falei muito, se eu falei pouco, mas essa é a ideia do projeto. E aí, essa é uma foto minha, a Isabela Cristo, que acho que está aí, que entrou também. Estou aqui, sim. A Isa está aí, ó, na foto. Eu e ela, a gente fez uma viagem juntos para o oeste da China e junto com uma galera do Schwarzman College, que é um colégio de estudos internacionais, vamos dizer assim, dentro da Tsinghua, e um super colégio, e a Isabela fez o mestrado dela lá. Então, todo ano entram alguns brasileiros e são, assim, geniais, são fantásticos. E a gente teve a chance de viajar, e eu escrevi um pouco do meu intercâmbio na nossa plataforma, que é a Mighty Networks. Então, é uma plataforma que recebe comunidades, vamos dizer assim, e a gente vai falar mais da plataforma, mas a ideia é isso, é contar as histórias que cada um aqui foi,
para que mais pessoas se inspirem, para que cada vez mais conhecimento seja compartilhado a respeito do que é necessário, de como foi tua trajetória, das dificuldades que você encontrou, para que cada vez mais pessoas possam ir. E aí isso se torne um ciclo virtuoso. Eu lembro que quando eu estava na Tsinghua, algumas matérias você faz, só tem chinês, a maioria dos alunos são chineses, algumas matérias, a maioria são alunos internacionais, e eu lembro que tinha uma aula que eu fiz que tinha muito alemão e muito americano, e numa conversa com um alemão eu perguntei para ele, eu falei, e aí, de onde você vem? E ele me contou a universidade, e falei, e aí, como é que é para vir para cá? E aí ele me contou que existia um programa do governo alemão junto com o governo chinês e que aí você aplicava, tal. Conversava com outro alemão, era a mesma história. Conversava com outro alemão, era a mesma história. Então, depois de conversar com 10 alemães, todos com a mesma história. Você vai conversar com 10 brasileiros, cada um tem uma história. Então, alguns países já têm um caminho consolidado e uma forma ampla e acessível para todos. A gente está fazendo um esforço de juntar esses caminhos, né? Não tem um caminho melhor que o outro, não é essa a ideia. É juntar esses caminhos e eu sou de Minas, né? A gente fala que quando você vai atravessar um rio tem uma pinguela, então assim, é juntar um monte de pinguela e ver se a gente faz uma ponte, é juntar um monte de estradinha e ver se a gente faz um estradão. Essa a nossa vontade. E aí, por que a institucionalidade dos BRICS, ou por que chamar isso de um programa que seja catalisador, né? Mas por que o BRICS The Catalyst? E é um pouco porque o que representa os BRICS hoje no mundo, né? Então, eu tenho uma maior afinidade com a China, porque foi para lá que eu fui. Não conheço os outros países dos BRICS ainda, gostaria de conhecer, mas a gente tem algumas pessoas hoje na plataforma que estão na África do Sul, a gente tem algumas pessoas que foram para a Índia estudar, inclusive com a orientação do professor Zé Orlando, que também é professor convidado de uma universidade da Índia, assim como é professor convidado de várias universidades ao redor dos BRICS. Mas, enfim, a gente representa 21% do PIB mundial, então 1/5 de todas as riquezas que são geradas anualmente do mundo tem origem em um desses países, 42% da população mundial e 45% da força de trabalho do mundo. Então, quando você pega lá as pirâmides etárias de cada um desses países e vê onde onde estão as maiores populações de jovens e de força de trabalho, estão nos BRICS. Então, você pensar que 5 países dentro, os 200 e poucos países que existem no mundo, concentram 45% da força de trabalho, 45% da criatividade, 45% da capacidade de geração de riqueza, de geração de emprego, de geração de inteligência, de conhecimento, de tudo, né? Então, eu acho que isso é muito forte e eu me sentiria muito feliz de daqui a 20, 30, 40, 50 anos ver o The Catalyst fazendo um percentual dessa população de jovens e alunos ou professores consiga atravessar as fronteiras e buscar conhecimento em outros lugares e, a partir daí, criar cada vez mais catalisadores e fazer bons projetos ou boas coisas com isso que eles vivenciaram. O próximo slide, eu acho que é um pouco da nossa comunidade, então não sei o quanto vocês estão familiarizados, imagino que todos já tenham entrado, mas se não, por favor, entrem, o site está aí, mas para quem entrou, a gente escolheu essa comunidade porque ela tem algumas funcionalidades muito interessantes, então a Agatha está aí online, e aí, a primeira, que eu acho mais legal, no lado esquerdo embaixo, você tem todas as pessoas que estão online nesse momento. Então, você consegue ver quem está online, você consegue interagir e mandar mensagem direto para essa pessoa. Então, se você passar o cursor ali, vai aparecer o nome da pessoa. Se você clicar nela, você vai acessar o perfil dela. E acessando o perfil dela, você vai ter informações dela, se ela tiver colocado informações, mas você também pode se comunicar direto com ela. Então, o primeiro caráter dessa comunidade é o fato de ser uma espécie de rede social e que promove a interação. A segunda parte dela... a Aline, por exemplo, está aqui com a gente, e aí tem essas informações. Então, se você quer saber qual a trajetória de uma professora brasileira na Universidade de Hubei, enfim,
ela existe, ela está aqui, ela faz parte do nosso projeto e ela tem muita história boa para contar e pode ajudar, eu acho que enormemente quem quer fazer isso. O segundo ponto que a gente escolheu essa comunidade é justamente onde a Agatha está, nessa barra, onde você tem tópicos, onde você tem eventos, onde você tem grupos que você pode criar e a partir desses tópicos e desses grupos você pode fazer um repositório de informações ou de histórias ou de uma série de coisas que a gente ainda vai construir. Então, isso serve como se fosse um Slack ou um repositório de mensagens. A gente pode criar um repositório de bancas de todo mundo que aqui um dia já apresentou uma tese ou divulgou algum trabalho, fez alguma pesquisa. Então, a gente pode colocar aqui formulários, a gente pode colocar cases, a gente pode montar dossiês do que você precisou para aplicar quando você foi. Enfim, é uma série de recursos e funcionalidades que a gente queria que a nossa plataforma tivesse. Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, que esse a gente não vai conseguir mostrar porque ainda não está habilitado, mas que a plataforma suporta, é o EAD, que é a possibilidade da gente colocar cursos em diversos formatos dentro da plataforma. Então, a gente ainda não chegou nesse nível, né? Eu acho que isso é o último estágio que a gente pretende chegar em relação à plataforma, mas também é oferecer isso, seja cursos que professores já dão. Então, a Aline é uma professora da Universidade de Roubaix, ela tem um conteúdo, ela pode disponibilizar isso daqui para a gente. O Zé Orlando, da mesma forma. Outras pessoas que aqui tenham habilidades ou informações ou coisas relevantes para ser compartilhadas, a gente também consegue colocar isso aqui dentro. Então, a gente passou um tempo escolhendo isso e formatando algo que a gente visse de forma estratégica para o que a gente quer construir, para como a gente quer que as pessoas interajam, como a gente quer modelar essa interação, e a gente escolheu essa plataforma. Então, assim, usem e abusem dela. Qualquer tipo de erro ou de melhoria que vocês acham que pode ser feito, tem um canal com o Brix The Catalyst, então você pode mandar um chat para a gente, né, enquanto moderador, e aí a gente está lá disponível para escutar sugestões e melhorias. Alguém quer falar? Não? Eu ia só incentivar aí, Paulo, para que, uma vez que você está dentro da comunidade, a primeira coisa que a gente indica fazer é preencher o seu perfil, assim, e aí na hora que você cadastra, às vezes não tem essas informações, mas colocar sua foto, deixar realmente qual que é o seu interesse dentro dessa comunidade, isso vai ajudar também a ter conexões mais significativas. Perfeito. Legal. Então, da minha parte é isso. Acho que a Agatha tem alguns recados sobre as diretrizes ou o formato que a gente quer levar, e eu estou aberto a perguntas, ou a gente vai ter um bate-papo depois também. Então, obrigado. Maravilha. Pessoal, oi, meu nome é Agatha, ou Agata. Feliz em falar de um tema que eu amo tanto, que é comunidade. Eu falo que eu tenho 3 chefes, né? Que é o design, comunidades e impacto. Então, dentro do Decathlon, vocês vão perceber no grupo de trabalho eu muito ativa nessa parte de deixar as coisas, né, de comunicação funcionando, e preciso de muita ajuda, porque a comunicação não é responsabilidade de um, é responsabilidade de todos. Então, chamo vocês também para esse desafio junto comigo, para propor. Então, meus chefes hoje são design, comunidades e impacto. Então, o primeiro, essa parte do design, que é um ponto do que eu trago muito dentro da comunidade, esse olhar para poder criar com foco nas pessoas. Comunidade, que aí entra, eu acho que o porquê a gente está aqui agora. Eu acredito muito que comunidade é realmente o passado, é o presente e é o futuro. E aí é a forma da gente encontrar mais rápido também tudo que a gente precisa, a cada nova fase da nossa vida. Então, se eu quero aprender a andar de bicicleta, procuro ali quem já sabe andar de bicicleta, me conecto e aprendo isso mais rápido. Quando a gente está falando de viver uma experiência internacional do nível que hoje a comunidade ela proporciona essas trocas, é muito significativo estar aqui dentro. E na nossa comunidade, a gente tem algumas diretrizes para poder funcionar bem. E aí eu também queria apresentar para vocês essas diretrizes. A primeira, a gente tem já entre nós, né, os idealizadores, esse senso de solidariedade um com o outro. A gente quer que isso também seja um princípio para a gente aqui dentro, para quem faz parte dessa comunidade.
O segundo, a gente ter essa alegria em compartilhar de forma generosa o que a gente sabe, em contribuir com dicas até, às vezes, não formais, né? Tem as formais, às vezes, ali do campo acadêmico, áreas de pesquisa, mas também dicas leves, assim, de uma comida que você comeu em algum desses países e que foi legal, que você aprendeu a fazer aquela receita e que pode compartilhar aqui dentro, um filme que você viu, sabe, que ajuda a pessoa a entender um pouco mais sobre algum desses países ou alguma temática que está sendo discutida e forte dentro dessas cidades e etc. Então, a gente incentiva que vocês compartilhem, que seja um lugar para isso. Ser construtivo. E aí, ser construtivo, a gente sugere algumas formas de vocês se conectarem e de vocês se ajudarem, mas que você também consiga ter essa autonomia para poder propor para a gente também novas formas da gente construir essa comunidade e o que a gente quer criar, né? Então, é o chamado aí para poder ser curioso e curiosa. E o último é a comunidade. A gente não tem espaço para a gente começar a fazer spam ou trollagem. Acho que não é um lugar da gente também não incluir as pessoas, né? E aí a gente, estando aliado nesses 4 pontos, a gente consegue construir qualquer coisa junto. Acredito muito que o mundo ele muda uma conexão por vez. E é um pouco do que a gente cuida do lado de cá. Fico aberta também para qualquer dúvida. Eu sou líder de comunidade, apoio comunidades, construo comunidades, sou voluntária em várias comunidades. Então, quem a gente puder fazer junto aí, vou ficar muito feliz. Hoje, no nosso grupo de trabalho, e aí eu acho que é importante falar sobre isso, a gente tem uma rede hoje, uma cúpula aí, que fica pensando semanalmente, a gente se encontra semanalmente e se divide para poder criar coisas. E hoje, na agenda do The Catalyst, a gente está olhando principalmente para o raio-x, que é um dos grandes projetos que a gente tem, de primeiro mapear onde estão os estudantes, professores brasileiros na China. A gente quer fazer todas as verticais dos BRICS, a gente decidiu começar pela China. E aí, nos perguntem sobre isso, nos ajudem também a espalhar essa notícia. Logo, logo, vocês vão ter acesso a todo o material desse raio-x. E a gente está fazendo agora várias agendas de evento, então vocês estão na primeira delas. E a gente espera também que vocês tenham esse espaço para estar aqui do outro lado, guiando novos eventos, guiando novas temáticas. E aí, quem quiser fazer parte também desse grupo de trabalho, sentir que ser um membro é legal, mas também ser uma pessoa que está ali no grupo de trabalho, que tem 1 hora, 2 horas por semana, por mês, que pode contribuir, fazer acontecer junto com a gente, é muito bem-vindo. Vou deixar o link do formulário aqui no bate-papo, que é um formulário de cadastro para quem quer fazer parte do grupo de trabalho com a gente, de colocar a mão na massa, participar e contribuir com o seu talento em alguma das frentes que a gente toca hoje. Vocês são muito, muito, muito bem-vindos. É um desafio gigante que a gente tem, ele não é feito com poucas mãos. Eu posso pedir a palavra um pouquinho? Claro, perfeito. Eu vou até convidar todos vocês a abrirem o telefone, o microfone, o telefone não. Quantos alunos brasileiros vocês acham que tem na China hoje? Alguém tem algum chute? Alguém quer fazer alguma previsão? Eu acho que 200. 200? 3.000? 3.000? Não é leilão, não é quem dá mais, mas quanto vocês acham? Assim, vocês já viram algum número, alguma coisa? Lucas, Ícaro, Vinícius, Lívia, Janine, Marjorie, Camille, Giovana, Isabela. Esqueci de alguém? Rodrigo. Na época que eu morei lá e na cidade de Xi'an, nós éramos no total 7 pessoas, de estudantes. Tá. Eu chuto que menos de 1.000. Também acho. 60, Samara? Vinícius, Lucas, Janine, Marjorie? Algum chute? Você tem esse número, né, Paulo? Você está fazendo esse suspense todo, você vai ter esse número no final, né? Então, também acho que um 300, legal. O mais legal é isso, eu não tenho esse número e ninguém tem esse número. É muito básico, né? Quando a gente pergunta assim, quantos brasileiros tem? E eu vou falar pela Tsinghua, a gente tem um grupo de alunos lá, ex-alunos brasileiros, são 80. Mas eu não sei quantos estão hoje lá. E a gente não tem esse raio-x. Então a gente decidiu, já que a gente não tem,
e a gente tem capacidade e competência para fazer dentro do time, a gente decidiu fazer esse raio-x. Então, a gente fez um desk research, uma parte interna de juntar alguns dados, tanto do Ministério da Educação da China, depois alguns dados CNPq e da CAPES, como maiores entidades públicas de concessão de bolsas ou de auxílio à pesquisa para isso. E aí a gente montou, mais ou menos, a gente desenvolveu um formulário e em breve a gente vai divulgar. Então, eu já faço um convite aqui para todos vocês que já foram ou conheçam pessoas que já foram, para quando receberem esse link, compartilharem, responderem, participarem, para a gente tentar chegar nisso. E assim como a Agatha falou, e eu acho que eu mencionei também, a ideia desse projeto, assim, o DNA dele é ser inclusivo. Então, todo mundo que responder a esse formulário, que responder a essa pesquisa, vai receber o resultado, o relatório final disso. Porque, assim, todo mundo precisa saber, né? Assim, a gente vai chegar um dia, se alguém fizer essa pergunta para você, você vai saber falar. E aí depois a gente vai replicar isso para a Índia, a gente vai replicar isso para a África, a gente vai replicar isso para a Rússia. Então, tá no forno, vai sair bem rápido, eu espero, e a gente vai entrar em contato com vocês, vai estar na plataforma e espalhem e divulguem para o máximo de pessoas que vocês conhecerem, ou até pessoas que diretamente vocês não conheçam, mas talvez vocês tenham amigos em comum. Então, assim, divulga nos grupos das faculdades, nos chats da vida, que essas pessoas vão mandar para outros brasileiros que eles conheçam e a gente vai tentar chegar no máximo desses brasileiros que existem lá. Excelente. Recados iniciais compartilhados. Volta aí para a roda, Gil. Passo o bastão. Boa. O Paulo joga essa e deixa todo mundo curioso, né? Mas acho que isso é bom, isso é bom. Pessoal, boa noite para quem entrou depois. A gente finalizou agora o nosso bloco 1, então boa noite aí, Carlos, Isa. A Isa já estava, na verdade, Ícaro, eu vi quem entrou depois, então estamos aí com o nosso primeiro encontro de comunidade aí do The BRICS The Catalyst. O bloco 1 a gente contou um pouco sobre nós, então o Paulo aí, idealizador do projeto, trouxe um pouco de qual que é a visão dele, por que os BRICS e por que esse projeto. Para o bloco 2 a gente vai ter um talk muito legal e depois o bloco 3 a gente vai ter uma dinâmica aí de conexão com todo mundo. Bom, mas partindo aí para o nosso bloco 2, é realmente um talk com convidados. A proposta daqui é realmente vocês terem insights enfim, experiências, ter essa troca aí e fortalecer a comunidade. E nosso primeiro convidado é o professor Dr. José Orlando. José, conta um pouquinho de você e aí depois a gente parte para a nossa conversa, para algumas perguntinhas. Bem-vindo, fica à vontade. Legal, Juliana. Vocês estão me ouvindo bem? Perfeito. Sim. Que bom, porque eu comprei até um microfone, eu estava super preocupado, eu falei, poxa, não está funcionando legal e hoje tem que ser um dia muito bacana, né? Eu estou muito feliz, né? Demorou quase 2 anos para nascer, mas eu estou aqui felicíssimo. Por que eu estou feliz, né? Eu sou professor e, como o Paulo falou, sou professor do UFRJ, e vinha trabalhando já desde 2009, que foi a primeira vez que eu fui para a China, e quando começava a se falar essa coisa do BRICS, né, tinha o Brasil estava bombando, enfim, e eu fui para um congresso mundial lá e fiquei de cara, né? Eu já tinha visitado o primeiro BRICS, que foi a África do Sul, em 2000. Inclusive, eu fui para a África do Sul para aprender inglês, mas eu sou tão ignorante de BRICS que eu cheguei lá e descobri que tinham 11 línguas oficiais, né? Uma delas é o inglês. Mas, enfim, aí eu fui em 2009 para lá e comecei a fazer contatos e tal. E aí a gente começou a trabalhar na minha área, que é engenharia de produção / ergonomia e fatores humanos. E aí a gente começou inicialmente fazendo contato com os países dos BRICS, né? Até que a gente consegue fundar na Tsinghua, em 2016, uma rede científica de sociedades de ergonomia, né? Então, a gente ficou muito contente, porque foi lá na Tsinghua, lá no Departamento de Engenharia de Produção, e a gente começou, a partir dali, a ideia era justamente intercâmbio, fazer projetos de pesquisas conjuntos, os professores poderem viajar
nos BRICS. Então, a gente nasceu com esse espírito. E aí foi super interessante, porque eu voltei para o UFRJ e comecei a trabalhar com os alunos para poder se inscrever para esse mestrado internacional lá da Tsinghua. E começou aí, não é, numa escala muito reduzida, eu digo sempre nano escala, né? Mas começou todo ano ir 1 ou 2 alunos para lá. E eles gostaram muito. E começaram a fazer essa propaganda boca a boca, e a coisa foi ampliando. E aí foi super legal, até que em 2019 eu fui ser professor visitante na Tsinghua, né? E aí eu tive a felicidade de encontrar todo mundo que está aqui, né? A Isabela, enfim, um monte de gente que está aqui lá na Tsinghua, e com alunos aqui do departamento, Vitor, não é? O André, aí depois eu encontrei o Paulo e tal. E aí aquilo que, não quero repetir as palavras do Paulo, mas eu como professor, eu vi o esforço, o que me comoveu, o que me tocou, foi o esforço dos alunos para chegar na China. Né? O Paulo já falou sobre isso, mas eu, do ponto de vista de professor, eu disse, poxa, mas isso é uma coisa que, de uma certa maneira, a estrutura, vamos dizer assim, de intercâmbio, essa coisa toda, não está legal, né? Eu acho que todos na universidade trabalham para caramba e tal, mas eu vi que as pessoas estavam chegando por caminhos totalmente diferentes. É claro que a gente teve o golpe no Brasil, enfim, Ciência Sem Fronteira foi desmantelado, né? Também tem essa coisa. Mas, de qualquer maneira, aí a gente começou a conversar entre a gente, e aí surge a ideia do Catalyst, que a gente retoma aí, cada um sai a diáspora por causa da pandemia, né? Eu também voltei, eu ia ficar muito mais tempo lá. E aí foi super interessante, porque a gente começou esse trabalho voluntário já em fevereiro de 2020, aí entra a Ágata com essa capacidade de design fantástica, não é? E foram agregando aí mais gente, como a Samara, enfim, os alunos da UFRJ foram agregando. Isso é uma coisa, uma experiência muito bacana, e eu acho que isso foi alimentando os nossos sonhos de poder fazer com que a informação fosse democratizada, que chegasse em todos os lugares, que quem estivesse no meio da Amazônia, ou enfim, em qualquer lugar do país, pudesse começar a sonhar e que é possível, e não só para a China, como ir para os BRICS, que eu vejo, assim, geopoliticamente falando, é por onde o mundo está caminhando, enfim, economicamente, enfim, culturalmente também. E eu já tinha, né, foi muito interessante tudo isso, porque eu já tinha morado na Itália, já tinha morado na França, no meu doutorado, mestrado, doutorado, pós-doutorado nos Estados Unidos, e também sempre fiz intercâmbio de alunos. E aí eu falei, bom, essa proposta me pareceu muito legal, essa coisa da rede, não é? Da diversidade, da possibilidade de todos serem atores e agentes e proativamente fazer. Eu já tinha isso na cabeça quando, em 2008, meu colega lá dos Estados Unidos, o David Woods, me entregou um livro de um professor da Universidade do Michigan, Scott Page, que é justamente a construção de comunidades para resolver qualquer tipo de problema, online, enfim, e a diversidade como elemento motor, né? A diferença como sendo o elemento motor, a potência, né? Pô, eu fiquei super feliz com a ideia, enfim, e é toda a história que o Paulo falou, a gente tomou algumas cervejinhas lá em Pequim, e aí fomos, né, ajeitando a coisa e tal. E mais do que isso, né, eu que acho assim, e olhando a universidade, eu que sou diretor de Relações Internacionais para os BRICS da Escola de Politécnica, a Escola de Engenharia da UFRJ, eu achei a iniciativa muito bacana porque dá a possibilidade de todos se envolverem, né? E não só os alunos da universidade, os professores, mas gente fora dela, né?
por exemplo, quem está no colégio, né? Quem está lá fazendo o segundo grau, né? Também pode começar a alimentar os sonhos. Eu conheci lá na Tsinghua um aluno que parou o curso na Federal de Santa Catarina e decidiu ir fazer a graduação na China. Então, isso também me alertou e falou, poxa, alguém que possa ter um acesso à língua, né? Então, qualquer um pode fazer isso. A outra coisa que eu fiquei muito injuriado foi que, com os alunos tentando arrumar bolsa e tal, eu fui descobrir que a informação de bolsa estava num arquivo Word no site da Embaixada da China. Aí eu falei, poxa, mas não pode ser. Aí depois descobri um outro site chinês que dava os 42 mil cursos de pós-graduação. E aí também surge uma coisa bacana, que foi o próprio site do Catalyst. A gente foi colocando lá, né? Então, aí, isso tudo foi crescendo, né? E eu fui vendo a potência que isso tem, né? É como se fosse aqui uma sala de aula ampliada, onde a gente coletivamente aprende, troca e tal, né? E a outra coisa que eu acho muito bacana, né? É que viajar é o grande barato para reduzir a ignorância. Eu viajo muito, né? Eu pego a minha mochila, boto nas costas, atravesso as cordilheiras, faço questão porque eu fico muito cansado durante o período, aí eu tenho que sair assim, né? De repente, eu não posso encontrar uma classe média bolsonarista que eu morro, mas aí, por isso que eu vou para esse lugar, porque eu sei que ela nunca vai lá para lá. E aí eu fico, né? Depois de passar um mês ali, eu renovo, né? Renovo assim os meus neurônios, né? Porque cansar mentalmente é um problema. Então aí eu já fiz viagem na Rússia abaixo de zero, já fiz o deserto ali da África do Sul, enfim, a Índia, já andei de ônibus lá, sobrevivi. É uma experiência que é um barato, né? Da Índia aproveitei e fui no Butão, enfim, um país do índice de felicidade. E eu acho que assim é muito bacana, gente. Eu acho que os BRICS, pelo tamanho, pela extensão, é muito motivador, né? Para todo mundo. Vai estudar, mas vá viajar, pelo amor de Deus. Não fique só na sala de aula perguntando ao professor. Viagem, né? Viagem na ciência e viagem na cultura. Toda vez que eu vou para a China, eu tento dar uma escapulida. Eu estou trabalhando na Tsinghua também, mesmo daqui, né? A gente está em prisão domiciliar aí, né? Esperemos que a gente consiga o alvará de soltura logo. Enfim, eu acho que é isso. Eu acho que a gente está criando essa possibilidade. E aí uma coisa muito bacana, né? O que a gente quer criar lá dentro é trazer os professores, fazer que os professores encontrem outros professores nos BRICS, trabalhem juntos e que possam ter alunos já sabendo, lendo o que o professor está fazendo, sabendo os seus projetos de pesquisa. Isso aqui é um espaço para compartilhar, né? Para dividir a informação. E isso é um barato. A gente vive em silos. A gente vive fechado dentro da universidade, dentro de cada departamento, a gente não conhece o pessoal do lado. Tem que quebrar isso. Eu acho que assim é muito careta a universidade. Eu acho que assim eu estava querendo botar isso aqui como um projeto de extensão lá na própria FRJ. E aí, enfim, eu vi tanta burocracia que eu falei assim, é melhor fazer, vai assim mesmo, que vai ser muito bacana. Enfim, eu acho que a gente está lá, só para terminar, dentro do site do Catalyst, a gente já está fazendo, para linkar o site, essa rede das 5 sociedades científicas dos BRICS da nossa área, que é Fatores Humanos e Ergonomia, e o site está sendo feito na Índia. E a gente quer que tenha muitas redes de conhecimento lá dentro. E que, na verdade, isso possa avançar, por exemplo, como que vai rolar dentro aqui com os professores, né? Já mais para setembro, certamente vai ter mais informações para frente, que são webinars sobre a China, sobre os BRICS, de uma forma geral, todos os países, e eu acho que isso envolvendo os alunos, os professores e tal. E aí eu acho que é
o que vai rolar mesmo, né? O que a gente tem que trabalhar e fazer desse espaço aqui algo que conte pontos para os alunos, que traga conhecimento, que possa ser parte dos trabalhos do professor, que aproxime as universidades, que a gente possa, em última análise, reduzir a ignorância que tem, porque até eu só pude ver a minha ignorância quando eu fui para a China, né? Quando eu fui para a Índia, quando eu fui para a África do Sul, para a Rússia, não é? E eu acho que assim é maravilhoso estar nesse projeto e, entre outras coisas, estar aqui com a galera é muito bacana, porque é uma energia sensacional. Obrigado, Legal. gente. Legal. Gostei muito de te escutar, José. Obrigada aí pelo tempo e pela dedicação aí. Que bom também que a gente está super alinhado e ter uma figura como você aí na nossa comunidade é bem bacana. Bom, pessoal, vamos então para o nosso próximo convidado. O nosso próximo convidado ele foi como estudante, é o Vitor Mendes. Aí, Vitor, queria que você se apresentasse e contasse também, já partindo para uma perguntinha, conta para a gente como que foi o processo para você chegar até a China e também qual foi a inspiração, né, de querer ir para esse país do BRICS. Fica à vontade, a palavra é sua. Boa noite a todos, boa noite para aqueles que se encontram no Brasil, boa tarde, bom dia para aqueles que se encontram em outros países ao longo do mundo. Meu nome é Vitor, eu fui escolhido pela Unesco e pelo Departamento de Relações Exteriores, que naquele momento representava o Brasil, para que eu representasse o nosso país na China no ano de 2019 e 2020, por meio de uma bolsa de estudos chamada A Grande Muralha. Muita gente me pergunta, talvez as pessoas não saibam o que exatamente é a Unesco, qual é a relação dela com a ONU. Eu acho super válido fazer um briefing para poder explicar. A ONU, a Organização das Nações Unidas, ela atua no Brasil por meio das agências e organismos que fazem parte do sistema ONU, através de vários projetos que estão atualmente em andamento no nosso país. E hoje no Brasil tem muitas agências, cada uma com objetivos distintos, todas elas são autônomas, mas todas elas trabalham de maneira bastante articulada entre si. Uma dessas agências foi a Unesco, que tem uma frente muito forte em educação, em ciência e cultura. Por meio dessa agência, e em parceria com autoridades chinesas, houve a criação, a promoção e a concessão dessa bolsa que eu fui contemplado. Então, hoje, tem 195 países na Unesco, sendo 135 dos 195 foram escolhidos pela Unesco para serem contemplados por essa bolsa de estudo. Qual foi o critério? Foram países em desenvolvimento, um dos quais é o Brasil. Então, antes de falar como é que foi o processo, falar algumas características bem legais da bolsa, como eu tinha dito, 135 dos 195 países foram escolhidos, sendo que cada país tem direito de indicar até 2 pessoas. Uma outra característica bem legal é que são concedidas 75 bolsas de estudos no mundo inteiro, sendo 25 das 75 oferecidas preferencialmente para aquelas instituições voltadas para o ensino localizadas na África. Então, tem uma preocupação social muito importante, a própria característica da Unesco, da ONU como um todo, e de todas as agências que trabalham, que representam a ONU hoje no Brasil e no mundo. Essa bolsa de estudo também tem uma representação, tem uma distribuição equitativa em termos de gênero. Traduzindo em números, cada país pode indicar até 2 pessoas, sendo que, obrigatoriamente, uma tem que ser preenchida por uma mulher. Ou seja, metade homem e a outra metade, obrigatoriamente, sendo oferecidas para pessoas do sexo feminino, para mulheres. Uma característica bem legal dessa bolsa também, que até me influenciou bastante na escolha dela, em detrimento de outras que eu havia sido escolhido, foi a flexibilidade com relação às matérias. Hoje eu tenho objetivos, eu tinha
eu fui para lá academicamente falando, mas o que norteou a minha ida foram objetivos profissionais. Foram duas coisas que andam juntas. Então, essa flexibilidade era importante para que eu fizesse matérias na área de business, computer science, matérias na área de engenharia. Então, essa flexibilidade foi muito legal. Uma característica bem legal também, que eu acho que talvez seja mais importante para muita gente, é que essa bolsa é totalmente custeada. Seja as passagens de ida e volta, o meal plan, tuition, ou seja, as mensalidades com a universidade, moradia. Eles concedem $80 mensalmente. Parece uma quantia ínfima, mas na China não. $80 são quase 600 RMB, o que é substancial. Até porque todos os outros custos, né, já estão sendo custeados, então faz bastante diferença. Eles oferecem também uma quantia de realocação para quando você sai da China. Eu diria que são highlights dessa bolsa. O processo da bolsa, a primeira etapa, quando você vai se candidatar, você entra num site chamado Campus China. Lá nesse site, você vê as áreas de pesquisa. Tipo, se alguma universidade chinesa selecionada oferece alguma área de pesquisa que seja do seu interesse. Mas eu confesso para você que isso não vai ser um problema, porque lá tem todas as áreas imagináveis e inimagináveis. Lá tem coisa que você não sabe que gosta, mas você gosta. Você vai lá, eu não sabia que gostava disso. Vai estar lá. E é até legal lá também, nesse site, campuschina.org, porque lá mostra as outras bolsas de estudo. Se eu não me engano, lá mostram 6 tipos. Eu me lembro, na época, quando eu pesquisei, a memória é até recente, assim, parece que foi ontem. Tem a Chinese Government, a bolsa de estudos concedida pelo governo chinês, tem a Local Scholarship, que são bolsas concedidas por províncias e por cidades. Inclusive, fui contemplado com essa em Xangai. Tem a bolsa tem uma Enterprise Scholarship, bolsa para empresa. Também tem bolsa para high school, tem bolsa do Confúcio, para quem quer se aprimorar no chinês. Então, são tantas bolsas, é um universo tão grande que a bolsa que eu ganhei, vamos pensar nesses seis tipos de bolsas que eu falei para vocês como gênero. A bolsa que eu ganhei era uma espécie dentro de um desses gêneros. Então, existem inúmeras outras espécies. Vou falar inúmeras porque são quantificáveis, mas uma quantidade muito grande. Eu confesso para você que eu não sei mensurar. Então, eu acho que vale a pena dar uma olhada nesse site para poder ver áreas de interesse, as bolsas. E com relação ao processo de seleção, uma pergunta feita pela Ju, foram 6 etapas. Então, primeiro você faz uma candidatura a nível nacional e quem te escolhe é o departamento. É um departamento dentro do Ministério de Relações Exteriores. Então, o governo brasileiro vai ter que te escolher junto com a Unesco. São 2 bolsas, sendo que uma, obrigatoriamente, tem que ser preenchida por uma pessoa do sexo feminino. Aí, depois que você é escolhido aqui no Brasil, você é notificado. Aí, eles pedem que você mande todo o seu dossiê, que é toda uma documentação, para a sede da Unesco na França. Só para poder falar sobre essa documentação, que normalmente as pessoas perguntam, quais são os documentos, o que é necessário para poder se inscrever. É uma documentação típica, padrão, de qualquer bolsa de estudo, de qualquer programa. A única diferença, que é até uma característica da China, é que toda vez que você se inscreve em qualquer programa na China, qualquer um, você tem que ter um atestado médico. Acho que é até legal, eles meio colocam um crivo, um filtro. Você só entra aqui se você tiver boa saúde. E uma outra característica dessa bolsa é que eles não pedem o TOEFL para poder avaliar o seu nível de proficiência. Eles pedem que um professor preencha um documento emitido pela Unesco, um professor de língua estrangeira de uma universidade brasileira, preenche, carimbe um documento para poder mostrar que você é proficiente na língua inglesa ou na chinesa. Infelizmente, não era na chinesa, só me sobrou a inglesa. Então, aí eu mandei esse documento para o Brasil, depois eles me notificaram, falaram que eu havia sido escolhido, aí eu mandei para a Unesco França. Aí a Unesco França, que é a sede, verificou os documentos, eles mandaram para a China, por um departamento que é responsável pela concessão das bolsas. O departamento validou, confirmou,
Aí eles pediram que eu escolhesse uma universidade, que eu aplicasse para uma universidade. Normalmente eles falam para você aplicar para várias, né? Vai que nenhuma te aceite. Mas eu não, eu apliquei só para uma. Para mim foi uau, win, igual jogo de porra, você coloca todos os apostos naquela universidade. Eu apliquei para Tsinghua, até porque eu já havia sido escolhido para uma outra. Então eu tinha certeza de que se fosse para usufruir daquela bolsa, seria para estudar na Tsinghua. Eu apliquei para Tsinghua. Aí, se a universidade te aceita... só um adendo aqui. Para Tsinghua, eu mandei a mesma documentação que eu mandei para a Unesco, mais o GRE, que é um exame parecido com o GMAT, para avaliar algumas características, raciocínio lógico quantitativo, vocabulário inglês. Imagino que vocês conheçam, mas caso vocês não conheçam, só colocar no Google GRE, que é Graduate Record Examination. E eles pediram, nessa etapa do processo, eles pediram o TOEFL. Eu enviei o TOEFL. Aí, se a universidade te escolhe, ainda não acabou, são 6 etapas, mas já está chegando no final. A universidade te avisa de que você foi escolhido. Não, a universidade avisa para o órgão responsável pela concessão das bolsas na China, e esse órgão avisa para a Unesco. Aí, beleza, depois que você passou por todas as etapas, a Unesco senta com autoridades chinesas para poder ver se você vai ser o escolhido dentre todas aquelas pessoas que foram indicadas pelos 135 países. Então, são 75 bolsas, você olha, poxa, é muita, mas não é, porque são 135 países e é muita gente se candidatando. Então, o processo, você fica um pouco ansioso, porque ele é extenso, ele é relativamente complexo, mas... Complexo, indico, não complexo, mas ele tem muitas etapas, são etapas simples, mas são muitas etapas. Aí, feito isso, enfim, você é notificado se você foi aceito ou não. Então, E respondendo à última pergunta da Ju, foi o motivo pelo qual eu me candidatei para ir para a China, é que eu sempre tive interesse, desde pequeno, eu sempre via muitas oportunidades na China, principalmente na área comercial, de compra e venda, tanto que hoje, enfim, eu estava certo, né? Hoje a China é o nosso principal parceiro comercial, tanto na área de importação como de exportação. Nossa balança comercial está do jeito que está, graças à China. E a tendência é que a China no Brasil, a presença da China, se torne cada vez mais proeminente. Tanto que hoje a China é um dos principais investidores estrangeiros diretos aqui no Brasil. Então, eu também sempre tive essa influência empreendedora através dos meus pais. Foi uma influência indireta. Eles nunca exigiram isso de mim, mas acompanhando, vivenciando, sempre foi um interesse que foi despertado. Então, eu sempre tinha isso comigo, de que eu queria ir para lá. Essa ideia ia amadurecendo, até que eu parei para analisar a viabilidade técnica e econômica de alguns modelos de negócio, de alguns negócios que eu tinha pretensão de investir, junto com alguns amigos meus, que, por sua vez, se tornaram meus investidores. E aí minha irmã me mandou uma propaganda, uma comunicação de que essa bolsa, de que o processo para se inscrever nessa bolsa estava aberto. Eu me inscrevi, aí eu pensei, poxa, eu sabia que eu tinha que ir para a China, eu só não sabia quando. Aí surgiu essa oportunidade, eu me inscrevi, eu falei, a oportunidade certa de unir o útil ao agradável. O útil é a oportunidade de empreender, buscar tudo aquilo que eu julgo importante para a minha vida profissional e acadêmica, para a minha vida pessoal, e com o agradável, que é vivenciar na prática, ter toda essa experiência na China. Tentar, não digo eliminar o risco, mas minimizar o risco de empreender, de fazer negócios, de lidar com o chinês. É uma pergunta, eu acho, se eu fizer essa pergunta, eu acho que a resposta é comum. Qual é o motivo pelo qual as pessoas não fazem parcerias, negócios com a China? Porque são pessoas que ficam do outro lado do mundo, eles não falam muito bem inglês e são pessoas desconhecidas. Eu acho que essa é a insegurança que todo mundo tem na hora de fazer qualquer relação com qualquer pessoa. Então, eu fui para tentar minimizar, mitigar esses riscos. E Legal. É isso. Boa. Vitor, 2 minutinhos. Qual que é o seu maior aprendizado ou uma dica aí que você pode dar para a galera que está escutando aí, que está aí no nosso encontro? A dica é para poder se expor ao máximo. Eu participei eu fui academicamente, mas eu não me limitei academicamente. Eu sou uma pessoa que gosta de explorar, gosta de expor ao máximo. Eu fiquei poucos meses lá, mas parecia de coração de que eu havia ficado 4 vezes mais naquele tempo. Eu participei de todas as feiras, negócios, em Beijing, em Xangai, participava de
de associação estudantil. É tão engraçado que na Tsinghua, por exemplo, tem 263 associações estudantis. Eu participava delas para poder fazer um networking para que eu conseguisse outras oportunidades fora. Então, eu participei de feiras em Shanghai, em Guangzhou, em Yiwu, em Hong Kong, em Beijing. Enfim, era um classmate, um businessman, duas pessoas ao mesmo tempo. Mas eu me expunha ao máximo. Tanto que a universidade era importante, mas não era prioridade. Tanto que uma vez eu falando com um amigo meu árabe, que era uma pessoa que investia, ele virou e falou para mim: Vitor, não se esqueça do seu objetivo principal na China. Então, é importante que você tenha isso muito claro para não pegar uma oportunidade simplesmente porque ela está ali e não tem nada melhor para te oferecer. Eu acho que a chance de sucesso é muito maior. Então, é interessante, eu digo, aconselho a vocês se exporem ao máximo e terem certeza de que realmente é aquilo que você quer. Se você não tiver certeza, converse com outras pessoas como a gente, já foram para lá, vivenciaram, experimentaram, para chegar, tentar não eliminar todas as incertezas, mas minimizar para poder alcançar o seu objetivo, né? Também com a última fala do José de não ficar preso na sala de aula, né? Vitor, muitíssimo obrigada pela participação, foi muito bom te escutar. E, pessoal, tanto o Vitor quanto o José Orlando estão ali na nossa comunidade, então se conectem, chamem eles ali no chat, vale muito a pena vocês explorarem mais eles. Não só eles, como também a gente tem uma galera, assim, que tem outras experiências, seja na China ou seja em outros países do BRICS, então explorem ali lá na nossa plataforma. Show! Pessoal, indo aí para o nosso terceiro bloco, então, realmente de conexão, para a nossa dinâmica aí, quem não participou da primeira, a gente teve uma dinâmica de Mentimeter, que era meio que uma nuvem de palavras, para entender o que vocês esperavam desse encontro, então rolou muitas palavras como conexão, inspiração, teve uma de sonhos que eu achei muito legal, o print lá da nossa nuvem de palavras vai estar disponível também na nossa plataforma, mas para esse terceiro bloco, a nossa dinâmica vai ser o Padlet. Então, vou colocar aqui o link já no chat. E como que funciona o Padlet? Vocês vão entrar nesse link e vai ter um maisinho ali no canto direito inferior. Ali, ó, apareceu. E aí vocês vão colocar ali o que é responder aí essa pergunta. Como você pode contribuir para a construção da nossa comunidade? Vocês criando esse post-it, vamos assim dizer, tem como comentar. Então, se alguém quiser criar e de repente alguém achou que quer complementar com alguma coisa, ou então fez uma conexão, podem comentar. Lembrando também que é anônimo, eu acho que é um pouco do intuito dessa dinâmica. Vai ser anônimo, e aí vou dar uns 5 minutinhos para vocês, e aí eu volto e vou ler alguma das respostas, e aí a gente pode discutir, conversar um pouco sobre isso. Então, vamos lá, gente. O pessoal, o link está aqui no chat, e aí essa é a pergunta: como você pode contribuir para a construção da nossa comunidade? Fiquem à vontade, 5 minutinhos aí para a gente ter algumas respostas. Acho que a gente pode falar enquanto isso, né? Acho que todo mundo conversou, teve a fala hoje aqui, eu, o José e o Vitor, a gente já fez os nossos depoimentos lá na rede, inclusive. Então, quem quiser saber mais, e outras pessoas também. Então, dá uma conferida lá, quem não tiver conferido. Você pode procurar por tópico, né? Então, se você colocar lá na barra, tem uma barra de pesquisa, então ajuda fácil. Então, você colocar por nome lá, você vai encontrar os autores. E, além disso, também um convite para quem está aqui, já foi para a China, e escrever para a gente, né? Eu acho muito rico isso. A ideia desses encontros é também poder fazer esses testemunhos ou que as pessoas compartilhem as experiências, mas o que está escrito também é muito legal, né? Porque aí é assíncrono e a pessoa pode entrar lá a hora que ela quiser e ler. Então, lembra disso. Se vocês aqui que estão aqui já foram, puderem escrever um pouco do seu relato, acho que vai ser muito válido e vai ajudar bastante as próximas pessoas ou quem está interessado. Eu coloquei alguns exemplos aqui, Paulo, para ajudar o pessoal também a exercitar aí. Quanto mais específico também vocês forem, é melhor. Então, se vocês falar, eu acho que a gente tem que conectar
com uma pessoa específica, com uma organização, já deixa a contribuição aí, consigo dar 1 hora a cada 2 meses de mentoria para algum aluno que quer ir para a China ou para alguns países dos BRICS, porque eu já fui. Enfim, tem essa liberdade aí também. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar, pensar em voz alta, por favor. Verdade, boa. Então, se convidados. E aí, coloca só quem também deu a dica, Paulo, vou pedir para colocar o nome também no final do post-it aí, desse quadrinho branco que vocês estão escrevendo, porque fica mais fácil também da gente se encontrar depois. Maravilha. Obrigado, Carlos, já colocou o nome dele ali. Vou adicionar o meu também. Excelente, a gente vai dar só mais alguns minutinhos aí para quem estiver concluindo. Dá uma atualizada aí, Agatha, que aqui no meu já apareceu uns aqui, bacanas. Que demais o poder da inteligência coletiva, né, gente? Que massa. Vamos ver. Intercâmbio acadêmico entre universidades, conexões com a Universidade de São Paulo. Viagens na China, legal. Mandarim, viagens, exportação, networking, rede de conhecimento, área acadêmica, palestras, Aline contribuindo. Nossa professora representando aí, né, Aline? Nossa, a gente tem a Lívia aqui, voluntariado na Índia. Eu tenho mais uma pergunta aleatória, desculpa. Vocês aí que já foram, vocês conhecem ou conheceram professores brasileiros na China? Ou na Índia? Ou nos países que vocês foram? Vitor, Carlos, Bruno, Giovana, Vinícius, Paulo, Lívia, Ícaro, Marjorie, Rafael. Vocês conheceram professores brasileiros? Eu não tive aula com um, mas uma amiga minha francesa teve uma aula de economia com um brasileiro anti-Hua. Eu posso puxar com ela depois o nome dele, mas aparentemente ele era político aqui no Brasil e foi para lá dar aula. Legal. Você manda para a gente esse nome quando você tiver, por favor? Eu vou descobrir o nome dele, eu passo. Pode deixar.
A Lívia não chegou a conhecer nenhum professor brasileiro. Paulo, a minha universidade comentou comigo de um professor da Unicamp que estava na Universidade de Pequim. Ah, que legal. Mas eu não conheci, eu não conheço o professor, eu sei que ele é de linguística, mas eu não cheguei a conhecê-lo. Você conseguiria esse nome? Acho que sim, acho que sim. Tem que mandar um e-mail lá pro pessoal da Diretoria de Relações Exteriores, mas acho que sim. Bom, se você conseguir e puder mandar para a gente, Vamos ver, beleza. agradeço. Posso contar um caso interessante? Claro. Quando eu fui para a Universidade de Roubaix, no primeiro semestre, eu fui para dar aula de português e algumas matérias ad hoc, vamos dizer assim, né? Introdução ao Brasil, umas coisas assim. E aí lá eu conheci o Vitor Melão. Ele estava dando aula lá de Relações Internacionais e a esposa dele, a Verena Veludo, que trabalha no Instituto Confúcio, dava aula de português também, na Roubaix. E eles estavam pensando em voltar para o Brasil, né, Vitor? E eu fui indicada pelo Vitor para dar aula de Relações Internacionais na mesma universidade. Você vê como as coisas em rede, elas acontecem. Entende? Estava lá e surgiu essa oportunidade. E todos os outros anos, todos os outros semestres, eu dei aula de Relações Internacionais. Obrigada, Vitor. Mas eu fui para lá inicialmente para dar aula de português. Foi aí que a gente conheceu. E agora ele está aqui, né, trabalha com pesquisa de mercado, traduções, acho que ele pode contribuir também com a rede, com indicação, né? Porque com certeza vem muita gente pedindo onde é que a gente pode achar a tradução juramentada, tal. Então, esse braço que a gente pode ter também acho bem interessante, né? Indicações, deixar links, né, para outras páginas, que é uma dificuldade assim que a gente tem mesmo. A gente fica caçando, né? Fica caçando indicações e a plataforma também vai servir bastante para isso. Excelente. Maravilha. Vamos deixar esse link aí vai ser uma ótima forma também da gente se conectar e já buscar vocês pontualmente para essas experiências que vocês colocaram nos post-its. E aí eu vou voltar para a apresentação, pessoal. Voltei. E aí, aproveitando esses minutinhos finais, a gente quer começar, assim, um movimento de a gente ter esse encontro de forma mais recorrente. E a gente queria fazer 2 perguntas aí para vocês. Agora que a gente tem 16 pessoas aí para poder pensar sobre esse desdobramento, próximas agendas, já reforçando que a gente tem uma agenda bem legal para acontecer em setembro, né, Aline? Talvez você quiser falar um pouquinho sobre isso também. Dar um pequeno spoiler. Merece, né? Primeiro evento, todo mundo participando, eles merecem esse spoiler, e aí eu puxo para as atividades mais de curto prazo. Bom, como uma das, vamos dizer assim, o braço acadêmico da BRICS The Catalyst, né, a gente está fazendo algumas reuniões a cada 15 dias com professores que também estão na China e aqui no Brasil, da Universidade de Pernambuco, o José também está lá, o Paulo, tem a professora Tatiana de Lanzhou, e a gente está pensando também em lançar, em como pensar vertentes acadêmicas de estudo conjunto, né? Essa rede de conhecimento, como é que a gente pode alavancar isso também. E em setembro a gente está pensando um seminário que já está sendo organizado, coordenado. Inicialmente, na verdade, vai ser temático. Em que sentido? É um webinário BRICS, né? Mas esse seminário, essa série de webinários, na verdade, ela vai ser dividida por países, por membros do BRICS, e a gente vai começar com o primeiro webinário com o assunto China, um marco temporal até 2049, falando sobre as 4 modernizações da China. E para isso a gente vai elaborar 4 mesas para fazer essas discussões, como é que ficou a modernização em termos, né, na área de agricultura, na área de indústria, na área de ciência e tecnologia, área de defesa, e a gente está convidando professores chineses, né, também terão outros expositores, mas como esse é o nosso primeiro evento em conjunto aqui, também aproveito para convidá-los para esse webinário que vai acontecer em setembro. A gente ainda vai elaborar
certinho toda a divulgação, vai ocorrer a divulgação através da plataforma, mas acho que também vai ser bem interessante para a gente impulsionar os interesses da área acadêmica, para pensar depois todo mundo em conjunto, áreas específicas nessas redes de conhecimento, para a gente poder ainda ter essa interlocução do intercâmbio, ou escrever coisas conjuntas, ou ver, por exemplo, como é que a gente pode articular as universidades nos países membros do BRICS, em atividades conjuntas, pensar outros webinários, né, alguns fóruns mais específicos, para a gente conseguir também ter força nessa parte acadêmica também de uma forma horizontal, entende? Onde todo mundo possa participar e pensar junto. Então, fica a chamada aí para o nosso próximo evento, que vai ocorrer em finais de setembro, né? Depois da segunda quinzena de setembro, e fiquem ligados para as próximas divulgações, que a gente vai descrever tudo certinho, qual é a temática, provavelmente vai ser plataforma Zoom, com live streaming, e depois ficar gravado, a gente pode disponibilizar talvez na nossa plataforma, mas fica o convite para todos aqui, de que a gente vai estar lançando essa série de webinários, pensando BRICS, ou, né, depois a gente vai dividir, pensando Índia, pensando Rússia, e aí já deixo esse convite para vocês. Excelente, Aline. Obrigada. Maravilha. E aí a gente, paralelo a isso, a gente quer manter esses encontros mensais, esses meetups, que são momentos mais informais para a gente poder se conectar, colocar alguns temas na roda. E é um espaço também para que vocês consigam ter esse espaço de fala. Então, aos poucos, a gente vai chamando cada um de vocês também para poder contar um pouco dessas histórias, desses meetups. Nessa edição, a gente chamou o Vitor, que faz parte da comunidade, o Zé também, e aí nos próximos, quem sabe, a Aline, o Vitor Melão, o Rodrigo Santos, vocês não contam para a gente também um pouco dessas experiências de vocês, vai ser muito legal. E aí a gente vai colocar uma enquete no grupo, perguntando nessa enquete qual que é a preferência de vocês para esses encontros, se é na parte da noite, se funciona esse horário às vezes de 7 às 9, ou se é melhor às vezes no sábado de manhã, enfim, a gente vai colocar uma enquete lá, e isso vai nos ajudar a definir essas próximas agendas. E aí isso é legal também porque, embora a gente queira ter uma agenda fixa, né, Paula, às vezes num dia só, a gente sabe dos desafios que às vezes os professores dão aula nesse horário da noite e isso impossibilita de participar. A gente tem alguns desafios também de fuso horário, então a gente tem pessoas que estão em outros países e que às vezes também fica difícil de participar em alguns horários. Então a gente vai tentar variar também aí a cada mês em horários diferentes, mas dentro dessa régua aí da preferência de todo mundo, para a gente conseguir contemplar o máximo de pessoas possíveis também nessas reuniões. Lembrando também que a gente acredita muito no poder das comunidades distribuídas, que não é só todo mundo junto, num meetup só, de mais de 100 pessoas, mas em pequenos grupos, e no poder deles, para poder se reunir e criar coisas juntos dentro da comunidade. Então, vocês têm liberdade para poder puxar outros membros que estão lá, né, ou colocar ideias na roda, ou criar agendas paralelas, né, sem a nossa, que às vezes, né, a gente não consegue participar, mas que vocês acham que é importante essas temáticas estarem na roda, e começar a criar também esses pequenos grupos para poder trocar, receber mentoria, assim por diante. Então, Agatha, acho que é legal um grupo do livro sobre isso. Bora puxar essa agenda, fazer esses encontros acontecerem, e vamos que vamos. Nesses últimos minutinhos, queria só abrir para ver se alguém da equipe de trabalho tem mais algum comentário, alguma coisa que eu esqueci, e a gente logo depois puxar o nosso print e essa chamada para espalhar a mensagem. A Aline quer falar. Mais alguém? Vocês querem? Nossa. Aberto aí o microfone, galera. Rapidinho, só queria enfatizar isso que a Agatha acabou de falar sobre ser uma rede, né? Então, tá todo mundo aí para dar ideia, algo que for possível, né? Se tiver um tempo na sua semana, tal, e quiser propor uma ideia ou quiser contribuir de alguma maneira que ajude a dar expansão nessa rede, tanto pelo lado de divulgação, vai no boca a boca, pensar em outras parcerias também com institutos, por exemplo, algo que eu faço no pessoal, entende? Eu vou ali, conheço alguém, conheço um grupo de estudo, levo o Decatalist para lá também, é um espaço para a gente pensar em conjunto, né? Como fazer, como expandir a rede. Era isso. Boa. Paulo, quer contribuir? Não, acho só uma coisa que o Carlos colocou, né? Que ele conhece um professor. Então, dentro da comunidade,
se você for na parte de cima, na parte de settings, de configurações, membros, você pode convidar membros. Então, todo membro pode convidar outros membros. Então, exatamente, isso. Então, aí tá aí o invite. Então, no maisinho em cima, você abre e aí você manda. E aí vai um e-mail para essa pessoa. Então, aqueles que vocês conhecem, mandem para eles. A gente super agradece. Ou você pode compartilhar o link também, que a gente vai. Tem um programa de embaixadores também, né? Então, a cada pessoas que compartilham muito aí o Decatalyst, tem muita gente aqui, vai ganhando alguns bronzezinhos. O último dos nossos primeiros 3 meses, o Zé ganhou esse brinde. Ele foi das pessoas que mais compartilhou o link e mais trouxe gente para dentro da comunidade. E aí é uma forma também da gente garantir essa rede de confiança, né? Perfeito. Bora tirar então nosso print. Quem tiver com a possibilidade de ligar a câmera, ligue, por favor, para a gente poder tirar nosso print, participar. Quem não tiver, a gente super entende. Pode estar no banheiro, pode estar, sei lá, colocando o filho para dormir, enfim. Faz parte também. Boa, ai, que bom, Bruno. Bom te ver. Vou tirar o print no 3. Marjorie. Excelente. 1, 2, 3 e já. Tirei, excelente. Bem-vindos, catalisadores. Lembrem de compartilhar, então, com a gente. Agora você já tem nosso Instagram, já tem a comunidade. Alegria demais ter vocês aqui. Muito obrigada e sejam bem-vindos à nossa rede. Maravilha. Oba, o Vitor, ele trouxe... vou tirar mais um print, gente. Vou tirar mais um print. 1, 2, 3 e... Ai, que lindo, de casal. Adorei. É mesmo, pessoal. Podem trazer também para dentro da comunidade. E vamos que vamos. Obrigada, boa noite, pessoal. Boa noite. Valeu, gente, pela organização. Uma pesquisa de satisfação, então, por favor, respondam lá para a gente e a gente está super disponível para conversar com vocês na comunidade ou fora e sigam a gente nas redes. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Parabéns. Boa noite, pessoal. Boa noite, a Verena pessoal. já Bom estava na descanso. comunidade, Obrigada. eu nem sabia, hein? Olha aí. Dentro de Tá vendo, Vitor? Parabéns, gente. Um abração para todos. Até mais. Abraço, Obrigada, gente. Tchau, Vitor. tchau. Boa noite, gente.